reunimos de 24 a 28 de fevereiro de 1975 e, nessa oportunidade, o professor Geraldo Ataliba fez uma indicação, considerando a necessidade de institucionalizar-se o encontro periódico entre os especialistas de direito administrativo e de ciências afins, a necessidade de criar-se um instrumento para a colaboração recíproca e contato ordinário entre esses especialistas, a integral conveniência de criar-se um foro onde as questões científicas e doutrinárias concernentes à matéria encontrem um meio de divulgação e discussão, indicamos ao plenário a conveniência e oportunidade na criação de um Instituto Brasileiro de Direito Administrativo que congregue todos os especialistas da matéria no Brasil. Havia um grupo extremamente qualificado, um grupo de sábios do direito administrativo que estavam ali manifestando uma certa dificuldade de atuarem na disciplina como instrumentos que eu chamaria como forças isoladas. Não havia um intercâmbio entre esses professores. Nós tínhamos um contato eventual, né, sem nenhuma institucionalização, dos administrativistas, os de uma geração anterior e aqueles que estavam surgindo com novas perspectivas, novas ideias. Na verdade, o direito administrativo, da forma como ele era dado anteriormente, era um direito muito seco e muito voltado para os poderes estatais, e não, como ele passou a ser, uma matéria que trata da cidadania, das políticas sociais, da inclusão dos indivíduos na sociedade brasileira. Foi com a criação do IBDA que começou a haver uma interlocução muito mais produtiva. E isto acabou despertando a atenção de jovens estudiosos do direito. Se antes nós tínhamos um número reduzido de estudiosos de alto nível do direito administrativo, o IBDA galvanizou as atenções. Eu me recordo que eu tinha 39 anos quando fundamos o Instituto. Ele nasceu muito na base da amizade e do bate-papo. O IBDA, desde cedo, mostrou-se interessado em participar ativamente da reformulação do conceito de administração pública, do conceito de função administrativa, a reconstrução científica do que é o contrato administrativo, do que é o ato administrativo, do que é a discricionariedade administrativa. Todos esses são grandes temas que passaram por enfoques muito diversificados, mas tudo isso conjugando e tudo isso culminando numa reformulação científica das bases do direito administrativo. Quando foi editado o Decreto-Lei 200, que é de 1967, o direito administrativo passou a ganhar uma força extraordinária, porque nós passamos a entender o papel da administração pública como um aparelhamento criado pelo Estado para a consecução do bem comum, do bem-estar coletivo. A partir da Constituição de 88, com essa notável e inteligente provocação para o desenvolvimento dos conhecimentos do direito administrativo, ele passou a ser uma seara de absoluto interesse. Uma honra, um orgulho ter feito parte dessa história. Eu me lembro que quando foi criado o IBDA, aqui em Curitiba, em 1975, eu fazia pós-graduação, mestrada na PUC em São Paulo, e a cadeira daquela época era do professor Geraldo Ataliba. 50 anos, quanto tempo? O mundo passa, o tempo passa, e a gente continua aqui. O IBDA está intimamente ligado à história do direito administrativo. As inovações aqui no Brasil, trazidas por Celso Antônio Bandeira de Mello, ele dá esse influxo ao IBDA, que congrega cada vez mais pessoas de altíssimo nível
abrindo as portas para novos talentos. Se não fosse o estímulo do professor Celso Antônio, talvez eu não tivesse me tornado a Regina Ferrari. Eu comecei a me apaixonar pelo direito administrativo quando eu comecei não só a trabalhar, mas, sobretudo, a frequentar os congressos de direito administrativo. Desde acho que é 1986, que foi o 5º Congresso de Direito Administrativo, que foi feito em BH, Belo Horizonte, pelo professor Paulo Neves. O Congresso representa um esforço coletivo daqueles que ali compareceram, que já davam a primeira mostra do seu interesse pela disciplina. Eu mesma comecei a participar, se não estou enganada, a partir do 6º Congresso de Direito Administrativo, foi a convite do professor Adilson Dallari. E aquilo já foi uma grande honra, porque eu me senti assim muito feliz por poder participar, porque eu já sabia da importância do congresso para a comunidade acadêmica. Eu diria que os congressos do IBDA, eles têm assim a vantagem de atrair tanto estudantes de vários níveis do curso de graduação, de pós-graduação, como professores, advogados públicos e privados, e também a oportunidade que o congresso dá de apresentação de trabalhos selecionados por uma comissão de professores e que são premiados, são anunciados no fim do congresso, e lá ainda receber um prêmio, ser o seu trabalho mencionado em público, ser aplaudido. E tem as oficinas que funcionam paralelamente às conferências e que atraem também muita gente interessada naqueles temas específicos. Então, eu vejo esses congressos do IBDA como da maior relevância para toda a comunidade acadêmica, inclusive para mim. Eu sempre digo para os meus alunos, se você quiser saber a opinião de ponta, vá a um congresso. E uma das coisas assim que sempre me impressionou no congresso, às vezes me deixava até emocionada, foi ter convivido com alguns dos maiores juristas brasileiros. Eu tive a oportunidade de estar no congresso com o ministro Seabra Fagundes. Eu conheci o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que foi o primeiro presidente do IBDA. E sem falar na figura do professor Celso Antônio, que participou desde sempre, com a sua oratória invejável e com um conhecimento profundo do direito administrativo. Eu fui muito feliz participando de congressos. Eu acho que essa é a maior lembrança que eu tenho da minha vida. Inúmeras foram e continuam a ser as inovações normativas e doutrinárias trazidas ao nosso campo de estudo e meditação. Manter-se em dia com elas é o papel dos que colaboram com o labor científico no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. A ele pertenço há décadas e nele fiz e faço amigos que guardo no coração. Quem trabalha na administração a todo tempo se depara com problemas novos, situações inusitadas e que não têm resposta nos livros. Daí a importância do convívio durante o Congresso de IBDA. Não só pelas exposições são feitas, pelas perguntas que se podem fazer aos expositores, como também no convívio, nos momentos sociais, de almoço e tal. Então, há uma troca de ideias muito importantes. Os professores se deparam com problemas que não haviam cogitado e que, portanto, devem servir de incentivo para o aprofundamento de estudos. A importância do IBDA para os jovens administrativistas, cultores no direito administrativo é a cada dia crescente. Já tem um bom tempo que o Instituto consolidou no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, consolidou também a sua vocação para incentivar os jovens pesquisadores. Então, por meio de comunicados científicos, de apresentação de trabalhos, o IBDA tem sempre estimulado essa iniciativa, o que permite, primeiro, aproximar
esses jovens, dos professores que já estão há mais tempo aí lidando com direito administrativo, e depois de um movimento reverso, permite que os professores também conheçam essas novidades em termos de pessoas e de teses também do direito administrativo. Então o IBDA, apesar de fazer 50 anos neste ano, é ainda um jovem, por assim dizer, quanto à sua energia, quanto à vitalidade de continuar contribuindo para o direito administrativo. E na hora que eu entrei, eu não era muito de ir a congresso. Na hora que eu entrei naquilo, eu falei: "Gente", era assim, algo grandioso. E eu via tudo aquilo e ficava encantado, porque eram os meus professores, né. Pessoas que eu admirava, pessoa que eu citava, com quem eu havia aprendido, e eu via todos os meus mestres, os meus heróis e as minhas heroínas, todos ali. E eu fiquei: "Gente, mas como é que eu posso estar aqui?". Realmente o momento foi impactante, o primeiro congresso que eu participei, porque eu não imaginava que aquele tipo de coisa pudesse existir, né. Como é que tanta gente brilhante ficava reunida num lugar só, né. Minha primeira memória, eu não sei se ela é de fato a memória inicial, mas é de um congresso em Vitória, em 1997, quando eu então peguei um ônibus em Belo Horizonte, fui para Vitória para ver e ouvir aquela biblioteca de direito administrativo, recém-formada, e me lembro que aquilo foi tão emocionante, né, a o encontro, ainda que distante, ainda que sem conseguir conversar com aquelas pessoas, mas o encontro, ver materializados ali, encarnados, os meus professores dos livros de direito administrativo. O IBDA, que antes era um instituto vocacionado quase que exclusivamente ao debate de natureza científica no campo do direito público, foi chamado, não porque desejou, não porque a diretoria desejasse, mas ele foi chamado para a defesa do Estado de Direito, do Estado democrático de direito. E por força disso, o IBDA começou a ser também convocado a participar dos grandes debates nacionais. Na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, a respeito de temas candentes, digamos, do debate jurídico nacional. Mas depois da pandemia, a perspectiva mudou. As instituições constituídas, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Congresso Nacional, os Tribunais de Contas, começaram a conclamar que o IBDA se manifestasse a respeito de certas questões nacionais. E por força disso, nós passamos a adotar um protagonismo que outrora era confinado apenas ao mundo acadêmico. O Instituto Brasileiro é uma instituição que realmente é composta por gente com muita probidade, com muita honestidade, principalmente honestidade de propósito, e com a intenção louvável de sempre querer fazer com que o nosso país avance, seja um país digno e com justiça social. O direito administrativo tem muito a dizer em termos de equidade de gênero, um dos ODSs, educação de qualidade, por exemplo, a regulação da IA, tutorial da educação pública sem gerar dependências, e regulação da saúde, outro ponto capital para a sustentabilidade. Há uma dimensão jurídico-política. Aqui nós temos de, por exemplo, implementar as melhores possibilidades da lei do governo digital com a gestão pública de riscos. Mais do que isto, nós temos de ter um novo sistema não adversarial de resolução de disputas com a habilitação correspondente dos servidores públicos, dos agentes públicos e da sociedade em geral. E, finalmente, há uma dimensão ética da sustentabilidade. A noção de interdependência, a noção de que o homem não está separado da vida é absolutamente capital para o princípio constitucional da sustentabilidade e irradiar todos os seus efeitos nas várias províncias do direito em geral e do direito administrativo em especial. As mulheres demoraram muito para ter um lugar ao sol no Brasil, e somos poucas que têm um lugar ao sol. E, na verdade, quanto mais mulheres participarem, mais um lugar ao sol elas vão ter.
mais força de se desenvolverem elas vão ter, porque você sempre vai se basear em alguém. Eu acho que essa iniciativa de abrir um espaço para as mulheres foi muito importante, porque os homens não precisam disso, fazer um congresso só de homens, porque eles já têm um espaço garantido no mundo do direito. E nós é que estamos tentando conquistar o nosso espaço. Eu espero estar dando uma contribuição nesse sentido. Tenho a impressão que o futuro é um futuro assegurado com muito brilho. Eu vejo o Instituto como uma mola impulsionadora da ciência do direito administrativo com a junção de grandes nomes do direito no Brasil, com a abertura da oportunidade para o aparecimento de novos talentos nessa área. Na minha a esperança é que continue essa trajetória brilhante e vai continuar com toda certeza. E a minha projeção para o futuro é que o IBDA seja cada vez mais permeável, no sentido de mais acolhedor, mais disposto a estar perto das pessoas, dos diversos estudiosos interessados no direito administrativo. Essa é a nossa missão. É isso que nos move. É isto que constitui a seiva do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que tive, modestamente, a honra de presidir. É uma página que guardo no fundo do meu coração. O IBDA me proporcionou uma coisa, uma família, a família IBDA. Eu amo o IBDA. É isso.